E aí galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai estar dando continuação, né, a nossas aulas, nossos resumos aqui do livro Barriga de Trigo. Então eu já acabei de dar uma passada aqui em todo o resumo, né, do livro, e a gente vamos meter bala. Próximo capítulo, que é o capítulo 2, a gente vai estudar hoje o capítulo 2 totalmente, né, para a gente poder ficar ciente do que é essa proteína, né? O que é o glúten na nossa vida? O que é o trigo hoje em dia na vida de todas as pessoas do planeta, que não é só do Brasil, é do planeta em geral. Então hoje o trigo atinge todas as pessoas do mundo, só não os índios, que eu acho que não faz uso do trigo porque está dentro da mata, né? Então ele está se alimentando, pelo menos o índio brasileiro que ainda não tem contato com trigo, ele se alimenta o quê? De peixes, de animais, né? Mandioca, frutas que tem no meio da mata. Mas logo você vai ver que esse trigo ainda vai conseguir chegar dentro das aldeias indígenas, entendeu? Então eu vou fechar aqui o computador e a gente vai passar para o livro. Vou colocar aqui dentro. Então tá lá. Já dei ali uma olhada ali no resumo que eu tinha feito, né? Então nós estamos aqui com o livro, aí ó, para vocês verem, Barriga de Trigo, né, do Dr. William Davis. E agora a gente vai passar aqui para o capítulo 2 do livro, ó. Página 14, capítulo 2 do livro. Então, você pode estar comprando esse livro aí em qualquer livraria aí pela internet, entendeu? Você pode estar lendo, pode estar tirando suas conclusões. Eu vou falar aqui apenas os tópicos que mais me chamou a atenção, entendeu? Então vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, que o trigo também é um alvo financeiro, entendeu? Então na verdade toda modificação que o trigo teve nos dias atuais não foi por uma coisa assim, tipo assim, vamos ver no que vai dar e tal. Foi por causa da parte financeira. Então o que acontece? Eles viram que as pessoas gostavam de pão, né? Italiano gosta de pão, geralmente o povo europeu gosta de pão, né? Português gosta de pão, gosta muito de massa, pizza, lasanha, macarrão, que eram tudo isso era fabricado com o trigo. Então, você sabe, né, como que é, né? A galera sempre eles visam uma graninha, né? Então, alguém, né, que teve a sacada falou: "Gente, todo mundo come pão. Todo mundo come macarrão. Então, que tal a gente fazer esse negócio ficar comercial, né?" Então foi daí que começou o intuito do trigo, entendeu? Da massa. Não foi, vamos alimentar as pessoas, vamos fazer uma coisa boa, não. Uma coisa boa pro bolso deles, entendeu? Pro bolso de quem estava começando a fazer o investimento. Então, era isso que eles queriam. Na verdade, eles queriam aqui que o trigo fosse alguma coisa comercial, entendeu? Queria botar ele para girar para poder ganhar dinheiro, né? Porque o dinheiro é que é o importante, não é saúde de ninguém, entendeu? A gente olha pelo governo. O que tá dando dinheiro? A bolsa de valores funciona no quê? Em cima do que tá dando dinheiro. Então eu vi até uma matéria interessante, não sei se foi ontem ou foi ontem de ontem, falando o seguinte, que o governo, olha só para você ver, que as encomendas, por exemplo, você fazia uma encomenda na transportadora, ou pelos correios, ou por qualquer outro tipo de meio de transporte que levava sua encomenda até você. Então você é um comprador, foi lá e fez uma encomenda. Vamos colocar aqui, você comprou 5 geladeiras. Aí de repente você olhou lá no prazo de entrega, pô velho, já tem 10 dias, a geladeira falou que ia ser entregue com 5 dias. Aí deu 10, 15, 20 dias a geladeira não chegou. Aí você liga lá, fala, vocês falaram que era em 5. Não, sabe o que é? Sabe por que sua geladeira não chegou? Porque o mercado de geladeira caiu, entendeu? Isso aí que eu tô falando para vocês é o que eu vi ontem, ou foi ontem de ontem, no noticiário. Mas aí, o que acontece? O que tá dando dinheiro? Grãos.
Grãos está dando dinheiro, linhaça está dando dinheiro, está vendendo demais, castanhas está dando muito dinheiro, está vendendo demais, entendeu? Então o que que eles fizeram? Tudo que estava primeiro para ser passado lá nas balanças para pesar, para entrar na rodovia, foi barrado. Tudo que não era produtos grãos e castanhas, eles barraram os grãos, eles não barraram os grãos e castanhas, pegaram e colocaram ela na frente. Então, por exemplo, se o caminhão de geladeira chegou lá na balança, o cara vai falar, opa, pera aí um minutinho, você vai ter que esperar aí, porque tem outras coisas com maior necessidade na frente. Maior necessidade, você entendeu, né? Não é questão que, tá fazendo bem para as pessoas. Não, não é isso. A questão é que as castanhas e os grãos tá dando mais dinheiro que a geladeira. Então espera a geladeira aí, bota os caminhão de castanha na frente e saiu na frente. Então, por exemplo, o caminhão de castanha que ia gastar 22 dias para chegar, chegou em 2 dias. E o caminhão de geladeira que gastava 5 dias para chegar, chegou em 22. Eles inverteram. Vocês entenderam como que está o funcionamento? Então é isso. Então aqui eles estão visando o lucro. Eles não estão visando saúde, eles não estão visando nada, alimentação, tá visando isso não. Tá ligado? Tanto é que se o grão de trigo parar de dar dinheiro, eles passa para outra coisa e dane-se o trigo, deixa eles para lá, entendeu? Então é dessa forma que funciona. Então, pessoal, logo aqui à frente, ele coloca aqui uma questão. Que essa planta, que passou por todos os nossos antepassados, passou aí pela Grécia, passou pelo Oriente Médio, foi para a China, foi para a Europa, chegou aqui nas Américas. Era uma planta que todo mundo usava, entendeu? Era um cereal que todo mundo usava. E o que que aconteceu? Todo mundo se beneficiava dela, porque o grau de proteína que tinha nela era um grau que o seu organismo tolerava, que desde quando o Criador criou lá no começo do mundo, ele era compatível com o nosso organismo. Então, eles pegaram uma coisa que era saudável, que era compatível com o nosso organismo e modificou. E hoje, nos dias de hoje, você não pode comer mais. Por quê? Porque agora a mudança está tão grande que se você comer vai começar a te dar doença, entendeu? Vai começar a destruir o seu organismo. Aí ele coloca aqui que houve um grau de evolução gigantesco, entendeu? E esse grau de evolução não surgiu há 1000 anos atrás. Aí você vai me colocar, então foi quanto tempo atrás? Foi 500 anos atrás? Não foi 500 anos. Foi 300? Não foi 300. Foi 100? Não foi 100. Foi 50 anos atrás. Então, por exemplo, os seus bisavós, seus tataravós, comia o pão, comia o trigo, não acontecia nada com eles. Entendeu? Ah, mas meu bisavô comeu trigo a vida inteira e morreu com 110 anos. Muito legal para o seu bisavô. Por quê? Porque ele comia um trigo que não era modificado geneticamente. Há 50 anos atrás, começaram a surgir o cientista doidão, né? E o cara que queria ganhar muito dinheiro. Aí os dois uniu, falou, ó, cientista, eu vou te dar uma grana aqui para você fazer uns testes aí, entendeu? E aí começou a fazer teste, começou a modificar o trigo. Então a modificação do trigo não tem 1000, não tem 100, tem 50 anos só, entendeu? Então, um antepassado nosso que tem aí, tipo assim, por exemplo, se foi 50, 10 anos, né? De 10 anos que ele começou a comer o trigo, já começou a vir as doenças, entendeu? E esse trigo não foi mudado uma vez, foi mudado centenas de vezes, entendeu? Até chegar à proporção catastrófica que tem hoje, hein? De destruição, entendeu? Então, aqui ele fala que a linhagem do trigo agora se tornou híbrida. Você já assistiu aquele seriado do Diário de um Vampiro? Diário do Vampiro não, Vampiros Day, negócio assim. Que é um seriado que tem aí, que tem os vampiros e tem os lobisomens, né? Aí dentro lá da série tem um cara lá que é o Klaus. Ele é um híbrido, entendeu? O que é um híbrido? Isso aqui é pra você entender. É um cara que é metade vampiro e metade lobisomem, entendeu?
Então ele tem os dois genes, ele tem o gene dos vampiros e a genética dos lobisomens, entendeu? Genética dos vampiros e genética dos lobisomens, é o Klaus. É o mais doido da série, entendeu? Então, esse trigo aqui, ele é igual isso, entendeu? Ele é um vampiro e um lobisomem junto. Só que é, tipo assim, vários tipos de genética, não é só uma hibridariedade, né? Ele tem vários tipos de composição, porque cada vez que eles iam fazendo um híbrido, eles pegavam, ele ia acumulando genes. Não é igual eu e você, eu e uma mulher, né? Eu que sou homem e uma mulher, que é fêmea, né? Macho e fêmea. Eu pego, o meu filho pega uma parte do meu gene e uma parte do gene dela, entendeu? Que se une, entendeu? No caso aqui não. Cada cruzamento que eles faziam, ele ia acumulando os genes, entendeu? Mais à frente a gente vai ver aqui quanto que tá hoje, né? Mais ou menos. Então o que que acontece? Então a linhagem dele agora é uma linhagem de cruzamento híbrido, entendeu? Que ele acumulativo. Então quer dizer que a proteína ela só vai aumentando, entendeu? Por causa desse cruzamento que eles foram fazendo. Então, hoje, ele fala aqui que nem sabe, que tipo assim, nem o cientista e nem as pessoas sabem em qual cruzamento que tá. Você não vai achar mais um trigo que seja o trigo, né, o milho, a soja. Você não vai achar mais um desses grãos cereais que seja original. Já acabou, entendeu? Porque o cruzamento genético já foi mudando tanto que, por exemplo, faz de conta que eu tenho uma plantação de trigo original e eles plantam do lado da minha plantação aqui um trigo híbrido, né? Um Klaus da vida. O pólen desse vai voar lá na minha plantação e vai contaminar minha plantação. Então ela não vai ser mais original, entendeu? Ela vai já ser mutacionada. Então isso que está acontecendo. E isso tudo aqui, ó, ele fala que é para aumentar a produtividade agrícola. Tudo em prol do progresso. Uhul! Entendeu? É igual o governo, né? Tudo em prol do Brasil. Entendeu? O que é? Tirar a aposentadoria dos idosos. Em prol do Brasil, o Brasil tá sem dinheiro. Vamos tirar a aposentadoria, entendeu? Então aqui é em prol, que eles falam, da produtividade. Então aí eles podem fazer qualquer coisa. Então aqui ele está falando o seguinte, que uma fazenda americana tinha um nível de produtividade, entendeu? Então depois que eles passaram a fazer o cruzamento genético, a produtividade subiu em 8 vezes. Então, por exemplo, eu estou aqui com a plantação aqui que tem, só para vocês entenderem, né? Que eu tenho 100 sacas, né? Eu vou passar para 800 sacas. Aí eu te faço uma pergunta. Qual que é o produtor que se eu chegar aqui para ele e falar o seguinte, ó, sua produção aí você está tirando 100 sacas, né? Eu tenho uma fórmula aqui miraculosa dos cientistas doidão que vai fazer com que você vá produzir 800 sacas. Na hora, o olhinho do cara faz bem assim, trim, trim, só o cifrãozinho descendo. Ele fala, opa, como é que é essa história aí? Não, é uma coisa simples. Você só vai precisar de comprar uma semente híbrida, né? Lobisomem e vampiro. Que você vai colocar aí na sua plantação e pronto, cara. Você tá feito, entendeu? Mas isso, nós estamos falando a nível de produção, né? E a nível de saúde? E a nível, o que esse trigo vai fazer no corpo da pessoa? Não, aí não importa. O negócio aqui é produção, entendeu? Então eu achei muito interessante isso aqui. Então ele houve aqui, ó, ele está falando que houve uma mudança drástica no código genético da planta, entendeu? Então, por exemplo, o que o criador fez lá no começo, lá, ele é um palerma, entendeu? Ele não tem sabedoria nenhuma. Ficar criando um trigo que dá só 100 saca, nós é mais doido, entendeu? Nós é cientista. Nós vamos criar agora um trigo que produz 800 sacas, entendeu? Quem que é mais doido, o criador ou nós? Nós estamos produzindo 800 sacas. Mas, ó, bico fechado pro que vai acontecer na saúde da pessoa, entendeu? Ó, produção, nós estamos falando de produção. Saúde aqui não importa. Cara, eu acho doido demais, velho, quando os caras fazem uns trem desse aqui. Aí ele tá falando que o trigo, ele se tornou um trigo anão. Entendeu? O trigo antigamente ele era alto, entendeu? E aí o que acontece? Os cachos dele pendia. Então na hora da colheita havia muita perda, entendeu? Na hora que eles iam colher. Por quê?
não é mais manual, é tudo mecanizado, entendeu? Então o cientista já prepara tudo. Não, você não vai usar, você não vai ter gasto com pessoas na sua lavoura. Vai que uma pessoa dessa machuca, você vai ter que pagar INSS para ela, você vai ter que pagar indenização. Vamos mexer com pessoa mais não, vamos mexer com máquina que é bem melhor. Então, para a colheitadeira poder colher esse trigo, eles tiveram que fazer o quê? Que o trigo ficasse em pé para a colheitadeira poder passar e tirar o trigo. Porque imagina só, uma colheitadeira, ela tá vindo nessa lateral e os cachos do trigo tá caído assim. Entendeu? O que que acontece? Ia acontecer desperdício. Então, o trigo tem que ficar com os cachinhos em pezinho para a colheitadeira vir certinho e colher. Entendeu? E para isso, os donos da indústria tiveram que gastar dinheiro com pesquisas. Pesquisas apenas desse tipo de coisa que a gente está falando aqui. Saúde não entra nessa parada, entendeu? Então, o que que acontece? Aí eles foi lá, fez esse triguinho anão, né, que deu muita produtividade, bababá, e o tamanho dele era de 46 centímetros de altura. Então quer dizer o quê? Que ele mudou a natureza até do tamanho do trigo, entendeu? Então o trigo era alto, como ele era alto, o cacho ficava pesado e pendia. Então eles tiveram que diminuir, isso aconteceu também com o algodão. Se você vir aqui em Goiás, ali por rumo de, se eu não me engano, Cristalina, Bela Vista, Caldas Novas, você vai ver as colheitas de algodão lá. O algodão, o pé de algodão, vocês já viram aqui na minha plantação, pé de algodão, já mostrei em vários vídeos. Quem não viu pode entrar aí e olhar. O pé de algodão é grandão, tipo assim, maior, um pouco alto aqui, né? Uns 2, 3 metros de altura. O pezinho de algodão que você vê nas plantações não passa de 2 palmos assim, ó. E ele fica todo parecendo uma árvorezinha de algodão doce, entendeu? Aquele cachinho assim, só que pequenininho. Já fizeram esse mesmo processo com algodão aqui. Com certeza, depois que eu tava lendo essa parte, eu lembrei que é para facilitar na hora da colheita, entendeu? Aí, só que esse algodão, ninguém come algodão, né? Algodão ninguém come, exceto as pessoas que pegam as folhas do algodão para fazer remédio. Só que vai chegar uma hora que também vai contaminar o algodão daqui, entendeu? Porque na hora da polinização, esse pólen voa, sei lá, se tá lá, cai numa fazenda perto, aí já vai diminuir o tamanho do algodão, entendeu? Esse algodão foi projetado, essa soja, esse milho e esse trigo foi projetado para quê? Para o veneno Roundup, entendeu? Foi projetado para aquele certo tipo de adubo, entendeu? Então, ele é um projeto, na verdade, entendeu? É como se fosse uma engenharia mesmo, você projetar uma casa, um prédio, entendeu? De tão complicado que é o negócio. Então, aí ele colocou aqui mais embaixo. O pão nosso de cada dia. Ele fez uma citação das escrituras. Eu não vou colocar Bíblia aqui, porque é uma linguagem vulgar, negócio de Bíblia. Bíblia é uma biblioteca, entendeu? Que pode conter todo tipo de porcaria que você quiser que contenha lá. Escritura sagrada é outra coisa, é a escritura feita pelo Criador. Então, na escritura feita pelo Criador, lá nós temos uma parte lá onde que fala o seguinte: o pão nosso de cada dia, que eu acho que é a citação em que o nosso Salvador estava ensinando as pessoas a como pedir o Criador, entendeu? Como você fazer uma prece, como você pedir ao Criador. Então ele citou isso aqui: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, entendeu? Então o que ele está falando? Ele está falando o nosso, ele não está falando pão, ele não está falando trigo, não está falando isso, ele está falando nosso alimento. Pode ser o quê? Pode ser uma maçã? Pode. O nosso alimento de cada dia, Pai, o Senhor nos dá hoje, entendeu? Então às vezes muitas pessoas interpretam isso aqui errado. Então ele está falando que aqui houve uma citação do trigo, que o pão naquela época era feito de trigo. Então por isso que ele falou o pão nosso de cada dia, né? Aí ele falou aqui também que Moisés, no livro de Deuteronômio, colocou aqui que eles iam entrar numa terra prometida, aonde que emanava leite, mel, trigo, cevada e vinhos, entendeu? Então ele colocou aqui mais um manancial, que isso aqui, o trigo, esse tipo de cereais, são alimentos desde o começo do planeta, entendeu? Desde o começo do mundo. Então são alimentos importantes para o ser humano,
daquela época, né? Onde eu sempre volto na parada. Não tinha os híbridos, não tinha os lobisomens e os vampiros ainda, entendeu? Não tinha um cientista doidão para fazer o negócio, entendeu? Eles querem fazer o trem, tá nem com resultado não. Vamos ver o que vai dar. Então aqui mais à frente, eles estão falando aqui da variedade do trigo, entendeu? Que hoje, nossa cara, putz grila, hoje só que eles têm ideia de variedade. Hoje com a mutação genética que eles fizeram, tem mais de 25 mil espécies híbridas de trigo hoje, entendeu? Que hoje, tipo assim, eles não sabem mais, saiu fora do controle, entendeu? É a mesma coisa daqueles cientista doidão que soltou o mosquito Aedes aegypti híbridos, lá mudados, transgênicos, lá no Rio de Janeiro, entendeu? Todo mundo esqueceu, eu não esqueci não, cara, que o dia que soltaram lá eu falei, putz, que pariu, velho. Cara, o povo do Rio de Janeiro tá ferrado. Você sabe qual que é a merda que vai dar? A gente não sabe a merda que vai dar, ficar fazendo mosquito transgênico, genético modificado para soltar, para acabar com a Aedes aegypti, entendeu? A Aedes aegypti ele é criado por quê? Por nós mesmos. É o lixo que a gente causa, entendeu? É as águas paradas, é a falta de inseto que vai fazer a predação desse mosquito, entendeu? É a falta de animais que a gente está invadindo o habitat deles, entendeu? Então o que acontece? Aqui nessa mata aqui, tá cheio daqueles macaquinhos sagui. Cara, eles vêm comer nessa árvore aqui, ó. Nessa árvore aqui eu já passei a mão nenhum, entendeu? Por quê? Porque ele sabe que eu não vou matar ele. Ele sabe que eu não vou causar nenhum mal para ele. Nessa árvore aqui, ó, bem aqui, ó, onde tá essa garrafa aqui, eu passei a mão num sagui, entendeu? E dei uma espiga de uma flor de girassol para ele comer. Ele pegou, eu passei a mãozinha nele, ele pegou a flor e foi lá para cima dessa árvore. Por quê? Porque ele sabe que eu não vou matar ele, ele não sabe que eu vou prejudicar ele. Que eu já vi ele aqui milhares de vezes e eu nunca fiz nada com ele. Já nós não. Nós não somos iguais, nós seres humanos. A gente vai lá naquela mata, vai tentar capturar o bichinho, vai tentar fazer algum mal, vai matar e tal. Então o que acontece? Os animais que predam esse tipo de mosquito começam a fugir. Tem uma avenida, uma rua que passa no meio da mata, uma pista, constrói uma pista, o animal passa para lá e para cá, morre atropelado. Você acha que os outros viu um morrendo lá, você acha que ele vai atravessar lá? Não vai. E aí começa o surgimento de mosquito, o sapo tá acabando, entendeu? O camaleão tá acabando, os lagartos tá acabando, são predadores desses insetos. E aí o que acontece? Só vai doença sendo manifestada, entendeu? Então, no dia que esses caras criou esses trigo modificados, eles não pensou, cara, se a gente quiser voltar pro original de novo, como é que a gente faz? Não tem mais original. Como que a gente vai fazer? Não tem mais original, acabou, entendeu? Então, se você quiser retroceder agora no trigo, não tem como mais, já era. Milho, não tem como. Soja, não tem como, entendeu? Porque já fez as merda, entendeu? Então, é isso. E a gente sabe qual que é o efeito desse negócio no nosso organismo. Agora, depois de 50 anos é que começa a surgir os problemas. Não é na mesma hora, entendeu? Às vezes tem coisas que é muito danosa que é na mesma hora, entendeu? E tem outras que não é. Uma formiga subindo na minha lente. Então, o que acontece? Ó, deixa ela, ó, as antenas dela. Olha onde que ela quer passar. Justamente na antena da câmera. Então, galera, para vocês verem, a cruzamento genético tá muito, tá evoluidíssimo, entendeu? Então a cada dia ele estava falando aqui que surge um trigo diferente e que surge um híbrido diferente com a carga genética de todos os filhos deles, entendeu? O nosso não, o nosso só passa o da mãe e o do pai, né? O dele não, passa o da mãe e todos os antepassados dele. Passa o da mãe e do pai e mais todos os antepassados dele, entendeu? Então a gente vai chegar aqui na hora que ele tá falando aqui de quanto que é. Então, galera, o que acontece? Ele tá falando aqui, ó, que existe um trigo que foi um dos que foram que começou, que é o Acorn. Acorn foi um dos que começaram, né? Aí a espécie foi evoluindo, né, com cruzamento genético e veio Emmer. Veio a espécie chamada Emmer. Em seguida veio esses já modificados, né?
que é o Triticum. Esse Triticum é o movimento. Ixi, começou a chover. Glorinho. Então, galera, ele falou aqui que houve esses cruzamentos, né? Que aí um dos primeiros era o Acorn, aí depois veio o Hermes, e depois veio o Triticum. E que ele falou que, tipo assim, que essas mudanças ocorreram pequenas mudanças no gene desse trigo até o século 20, entendeu? Então ele falou que no século 17 aqui houve uma pequena mudança, no século 18 houve outra pequena mudança, entendeu? E tal, no século 19, mesma coisa, continuou a mesma coisa, até a metade, olha só, até a metade do século 20, entendeu? Então até a metade do século 20, o trigo que você comia, o trigo que os nossos avós, bisavós comiam, ixi, não vai ter jeito, cara, começou a chover forte mesmo.